Meu nome é Fátima Justina, tenho 35 anos, nasci em São Paulo. Bom, a minha infância, eu nasci numa comunidade, não era uma comunidade bem tranquila, numa periferia, e quem nasce em periferia sabe que a gente é bem criativo, né? Então eu fui sempre muito criativa. Não tinha muito brinquedos, então eu que criava meus brinquedos. Eu fazia carrinho de rolemã, eu era fascinada por carrinho de rolemã, muito. Brincava de pipa, de bonecas, de ciranda, pega-pega, várias brincadeiras eu gostava. Mas o meu preferido era o carrinho de rolemã, gostava demais. Bom, eu era muito sapeca. Minha mãe é branca, loirinha e meu pai é bem negro. Eu era bem sarará. E as crianças, pra me deixar muito nervosa, eu sempre gostei de cabelo black power, então eles brincavam, falavam que meu cabelo era de fogo. Eu ficava muito brava. Então eu pegava meu carrinho de rolemã e saía atropelando todo mundo. Eu morava no morro e era muito alto. E minha mãe falava assim, meu apelido é Tata. Tata, você não sai de casa quando eu sair. E eu era muito sapeca, eu esperava minha mãe sair. Quando eu chegava da escola, eu arrumava meu carrinho de rolemã e descia correndo. Só que teve um dia que a minha mãe vinha chegando, eu tava com muito medo da minha mãe. E ela é muito brava, porque nós somos descendentes de nordestino, então eles são muito sangue quente, são muito bravos. Mas a minha mãe falou, eu vou te pegar, vou te morder se eu te pegar na rua. Então eu peguei o carrinho, falaram, sua mãe vem vindo. Eu desci correndo com o carrinho de rolemã. E nisso vinha vindo um caminhão. Gente, foi inédito. Era o caminhão e minha mãe. E eu descendo com o carrinho de rolemã. Saí rolando pra minha mãe não me ver. O caminhão parou. Quando o caminhão parou, o carrinho foi por debaixo, assim, passou no pé da minha mãe e eu saí rolando. Quando eu saí rolando, eu já tava toda machucada, ralada. A minha mãe só pegou pelo meu cabelo. Eu vou te morder, eu vou arrancar sua cabeça do lugar. E eu estava toda machucada, toda cheia de sangue. Minha mãe falou, por que você parece um menino? Você era pra ser uma menininha tranquila, mas eu era um menino. Quebrou todinho meu carrinho de rolemã e aí eu não pude mais brincar. Mas eu fiquei muito triste. Eu lembro que isso marcou bastante, assim, porque esse carrinho ele era muito especial, porque eu tinha pintado, ele tinha meu nome, ele tinha meus amigos, a gente tinha muito carvão, a gente brincava de peão, essas coisas, então a gente que mesmo montava nossas tintas e a gente pintou, cada pessoa que tinha um carrinho de rolemã tinha alguém que tinha escrito o nome, feito alguns desenhos. E esse, nossa, a gente tinha perdido um amigo que ficou muito doente e faleceu. E o meu carrinho, ele mesmo que montou. Então ele tinha pintado, era tão bonito. Bom, até hoje eu tenho assim partes do carrinho guardado em casa, porque é uma boa lembrança. Eu gostava demais dos meus carrinhos. Ele pegou uma... Então, a gente fala que catapora não é uma doença grave, né? Mas se não for bem tratada, pode ficar bem grave. E como a gente morava em periferia, a gente tinha muito acesso com lixo e bagunça. E aí uma vez a gente brincando, ele estava doente. A gente pegou ele para brincar e tinha um córrego bem próximo de casa. E ele caiu no córrego. Então, além da catapora, ele ficou com uma febre muito forte. E eu acho que porque ele caiu e entrou muita sujeira, ele acabou falecendo. Foi muito triste pra gente. Bom, como eu morava numa periferia, para vocês é muito interessante saber que eu não tive uma infância muito fácil. Então, assim, eu conheci tanto coisas boas quanto coisas ruins. E hoje eu faço faculdade de pedagogia, porque eu adoro criança e eu adoro o estudo. Então, quando uma vez meus pais se separaram, eu era muito pequena. E eu saía com as crianças para andar na rua. Bom, como eu já falei, né, eu gosto muito de uma rua. Então eu andava na rua com meus amigos, conhecia pessoas e eu adorava isso. E como a gente passava muita necessidade financeira, teve uma época que a gente teve que pedir nas casas dos outros, porque minha mãe se separou do meu pai. Foi uma época bem difícil. Caiu uma chuva, eu morava na Penha, lá na Zona Leste, e a chuva acabou meio que levando um pouco algumas casas e a gente foi pra rua pedir ajuda para as pessoas. Porque na dificuldade as pessoas se unem muito. E tinha uma senhora que quando a gente pedia ajuda para ela, ela falava assim, antes de vocês comerem, antes de eu ajudar vocês, vocês vão vir na minha casa. Ela tinha um porão. A gente tinha muito medo do porão, achava que tinha coisas ruins lá, né? Mas quando a gente chegava,
ela contava histórias pra gente. E ela falava que ela não ia só alimentar o nosso corpo com comida, mas ela ia alimentar a nossa alma, que ela ia alimentar uma coisa que ninguém ia tirar da gente, que era o conhecimento. Então ela contava muitas histórias. E ela me ensinou a escrever coisas bonitas, e eu aprendi a escrever. Tem uma letra hoje muito desenhada, é bem legal. E ela falava coisas muito boas pra gente, que a gente tinha sonhos. E ela falava que nessa idade, quanto mais novo, eu tinha 7 para 8 anos, que quanto mais novo você é, mais criação do mundo a gente tem de fazer coisas melhores. E é que é nesse momento que é o melhor momento da gente mudar. Então assim, essa mulher foi tão fundamental na minha vida, gente, que coisas absurdas aconteceram. Eu vi muita coisa feia acontecer, muitas crianças se perderem e pessoas perderem pais e mães, amigos meus ir por orfanatos, ficarem sem pai e mãe. E vou falar pra vocês, mesmo os meus amigos que moravam em orfanato, que eu tenho muitos, mesmo amigos meus que se perderam e voltaram, se perderam assim, conheceram outros mundos, mas quiseram, sabe, aproveitar essa oportunidade de conhecer as coisas ruins e saber qual era o caminho correto de seguir. O caminho correto que eu digo assim, de fazer o certo, de trabalhar, estudar, buscar fazer melhor. Então essa mulher ensinou muito pra gente. Então assim, eu agradeço muito porque é nessa idade agora que vocês estão que a gente descobre tantas coisas maravilhosas que o mundo tem. Tantas coisas que a gente pode fazer. Foi nessa época que eu aprendi a dançar break. Olha, eu tenho 35 anos, mas sei fazer um robozinho. Não sei mais ficar rolando no chão, mas sei dançar ainda um break. Então nessa época eu aprendi a dançar. Nessa época eu aprendi todas as gírias possíveis. Mas aprendi muito também a entender as outras pessoas e a respeitar cada vez mais a diferença das pessoas. E hoje eu tenho a minha filhinha que eu brinco, eu não brinco assim de Barbie, que eu sou meio menino, mas eu conto história, eu saio com ela para passear e eu apresento um mundo bem legal para ela, sem preconceitos, e que mostra pra gente que cada dia mais a gente aprende as coisas e transforma, a gente transforma qualquer situação que a gente quiser, desde que a gente queira de verdade.